A memória de um computador nada mais é do que um circuito eletrônico ou um meio magnético com capacidade de armazenagem de dados, os quais são imprescindíveis ao processamento de dados de entrada, programas, sistemas operacionais, arquivo, softwares de aplicação, de suporte básico e instruções gerais para um bom funcionamento do computador. As memórias também se dividem em memória interna, memória primária, e memória externa, memória secundária. As memórias internas é a memória diretamente ligada aos componentes da CPU, como, por exemplo, a memória principal RAM e a memória de leitura ROM e a memória cache. Já as memórias externas, ou memórias auxiliares, são aquelas que se valem de meios magnéticos externos à CPU, como fitas, disquetes, discos zip, CD-ROMs e etc., para armazenar informações as quais não são possíveis serem gravadas na memória principal, pelo fato da mesma ser volátil. Outra forma de memória a ser citado é o armazenamento em nuvem, que já está bastante inserido no cotidiano das pessoas. É muito difícil encontrar aqueles que não utilizam o serviço como Google Drive, OneDrive e muitos outros disponíveis. Basicamente, o armazenamento em nuvem consiste no ato de armazenar um ou mais arquivos em um HD fora da sua máquina através da internet. Um ponto curioso a se considerar é que muitas vezes esses arquivos armazenados podem nem estar fisicamente no mesmo país que você reside. Quando nos referimos à hierarquia de memória, se refere-se a uma classificação de tipos de memórias em função de desempenho. Essa classificação geralmente segue duas dimensões: tamanho, capacidade e velocidade de acesso, para o correto e eficaz funcionamento da manipulação das informações. Verifica-se a necessidade de se ter em um mesmo computador diferentes tipos de memória. Estas memórias se interligam de forma estruturada, uma vez que desempenham papéis diferentes. Segue-se uma hierarquia: a memória ROM, a EEPROM, memórias cache, memória principal, a RAM, e memórias secundárias. As memórias têm funções diferentes. A memória principal é um depósito temporário de dados e instruções dos programas de computador. A memória principal do computador é volátil e seu tamanho é limitado pelo custo do hardware. Assim, os usuários necessitam de algum método para armazenar e recuperar informações de modo permanente. A memória principal do computador, por ser volátil, precisa ser atualizada com dados e instruções cada vez que o computador é ligado. Denominações mais usadas para esse tipo de memória são memória principal, memória RAM ou memória DRAM. A memória secundária, ou memória de massa, é usada para gravar grandes quantidades de dados, que não são perdidos com o desligamento do computador, por um período longo de tempo. Exemplos de memórias de massa incluem o HD e mídias removíveis, como o CD, DVD e pendrive.